Jornal Gente. 8h23. Nós vamos agora direto para Manaus para as informações do repórter Alex Ferreira, atualizando as informações sobre a investigação do caso, né, dos dois desaparecidos que tiveram aí partes dos corpos localizados, segundo a Polícia Federal, material que está sendo periciado e tem avanço nas investigações, né, Alex? Bom dia. É identificado o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, é procurado pelas polícias federal e civil, que se mobilizam para tentar localizar o acusado. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Amazonas contra Jefferson. Nesta sexta-feira, Amarildo de Oliveira foi transferido para Manaus. Já o irmão dele, Ozenei Oliveira, permanece em Atalaia. Bom, sobre esse assunto, sobre as questões ligadas à Amazônia, nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o pesquisador da Embrapa, ecologista, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Evaristo de Miranda. Tudo bem, Evaristo? Como vai você? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Ao longo dessa semana, a gente tem entrevistado aqui e falado muito sobre os desafios que temos, né, para enfrentar a insegurança na Amazônia. Você é um conhecedor do assunto, tem livro publicado sobre isso e está aqui para trazer mais elementos para esse debate que a Rádio Bandeirantes tem promovido. Nós conversamos com o general Augusto Heleno ao longo da semana, é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro do governo Jair Bolsonaro, que serviu quando militar lá na Amazônia. Conversamos com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que esteve no governo Dilma Rousseff, também um outro conhecedor muito importante dessa área brasileira e dos pelotões que estão aí distribuídos pela Amazônia. E de você, Evaristo, eu queria entender como é que você vê essa ideia de se povoar mais a Amazônia, de se legalizar algumas atividades que são colocadas hoje, classificadas já como criminosas, né, por muitos. Como é que você entra nesse debate? O que você tem a nos trazer a respeito desse assunto, hein? Eu agradeço aqui essa oportunidade, não é? É claro que falar depois do general Heleno e do Aldo Rebelo é sempre um desafio, não é? Porque eles conhecem muito a região. Eu também tenho um projeto de pesquisa já há 35 anos, que eu acompanho 400 pequenos agricultores na Amazônia há 35 anos, enfim, tenho vários trabalhos ali na região. Talvez, para quem está nos escutando, né, nos acompanhando, é importante lembrar rapidamente como que essa Amazônia se tornou brasileira, porque ela não era brasileira. Ela pertencia à Espanha de direito e de fato. De direito porque Tordesilhas passava depois da embocadura do Amazonas, então ela estava do lado espanhol, né? E de fato porque os espanhóis chegaram primeiro lá, né? O Pinzo, etc. E Portugal, sem entrar em detalhes, ele fez toda uma estratégia, né, ao longo de séculos para que essa Amazônia se tornasse brasileira, né? E parte dessa estratégia era ocupar a região, colocar presença humana na região, né? Ele começa colocando cidades nas embocaduras, né, dos rios. Então, é claro, ele fecha já a entrada da Amazônia, né, ali onde é hoje Macapá, na realidade era Marzagão, uma outra cidade, mas Belém, ele vai colocando Manaus na embocadura do Rio Negro, no Amazonas, e assim por diante. É interessante, diria só para concluir, para se ter uma ideia do quanto Portugal investiu para que essa Amazônia fosse brasileira, fosse incorporada ao Brasil, que se você olhar, ele desenhou um mapa de Portugal com o nome das cidades amazônicas, né? Então, se você pega Óbidos, Barcelos, Belém, as cidades da Amazônia, Alenquer, etc., elas representam, elas têm nome Santarém, nome de cidades portuguesas. No resto do Brasil, as cidades têm o nome de São Paulo, não é, de São Sebastião, o nome dos Santos do Dia, etc., mas na Amazônia não. Havia um desejo, né, do Estado português de incorporar aquilo ao Brasil. Isso só foi ocorrer lá em 1750, fundamentalmente com o Tratado de Madrid. Então essa Amazônia não caiu do céu, teve brasileiros que lutaram muito para que ela fosse incorporada ao território nacional.
talvez uma tarefa mais difícil do que a nossa, não é? Agora, ela se mantém nacional na medida que a gente ocupe, na medida que ela tenha a presença nacional lá, não é? E existe essa presença, né? Nós temos na Amazônia aí mais de 26 milhões de pessoas, e muita gente imagina a Amazônia só como uma floresta lá, onde praticamente não tem ninguém. Não é verdade, né? A Amazônia está muito povoada, ela continua a ser povoada, e é claro que compete ao Estado organizar, na medida do possível, essa ocupação, não é? No conjunto da Amazônia. Mas, em primeiro lugar, eu queria dar enfim, essa mensagem, quer dizer, foi muita luta dos nossos antepassados para que essa Amazônia se tornasse brasileira. Ela não caiu do céu, não é? Fizemos expedições, fizemos muitas coisas e fomos colocando brasileiros em locais muito afastados, e hoje, como o Aldo Rebelo evocou e também o ministro, nós mantemos também na defesa da Amazônia esses pelotões de fronteiras em locais muito longínquos, né? Agora, hoje, diria assim, em conclusão, você não tem, assim, na instância, claramente na instância governamental, quem fale pela Amazônia, né? Você tem muita gente falando sobre a Amazônia, no meio ambiente se fala da Amazônia, na agricultura se fala da Amazônia, na infraestrutura se fala da Amazônia, na economia se fala da Amazônia, os governadores falam da Amazônia, etc, etc, as ONGs, a mídia, mas você não tem assim uma instância que realmente coordene, não é? E mostre claramente qual é a política do Brasil para a Amazônia. Essas são duas coisas, eu concluo aqui, desculpe se eu fui um pouco longo, mas são duas coisas que são muito necessárias. De um lado, o país ser capaz de mostrar regularmente qual é a situação da Amazônia, né? Eu defendo já há muito tempo que o Brasil deveria publicar todo ano, vamos supor lá no mês de setembro, no Dia da Amazônia, uma espécie de um relatório, né? The State of Brazilian Rainforest, the State of Brazilian Amazon, não é? O estado da Amazônia, onde você diria, olha, na parte de conservação, essa é a situação, na parte de agricultura, essa situação, na parte de infraestrutura, você dá um quadro da Amazônia. Não tem ninguém que apresente um quadro objetivo, não é para condenar nem para defender, é apresentar qual é a situação da Amazônia. Se hoje você pergunta qual é a situação da Amazônia, você não encontra em lugar nenhum uma visão integrada disso. E, em segundo lugar, a gente deveria mostrar isso regularmente, todo ano, não é? Isso pautaria até muito o debate sobre a Amazônia e traria uma visão de conjunto das várias dimensões, porque a gente tem defesas sempre parceladas da Amazônia. E, por outro lado, a gente tem que apresentar um plano para a Amazônia, para onde nós vamos daqui 5 anos, daqui em 10 anos. Não adianta falar a Amazônia é nossa, nós temos que defender a Amazônia, tem o problema da insegurança, tem isso aqui. Sim, mas qual que é o plano, né? Qual que é o plano? Em grandes linhas, né? Para onde nós vamos nos próximos 5 anos, nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30? Eu acho que desde a época do governo Sarney, o governo Sarney foi o último que apresentou um plano para a região amazônica. Os militares tinham planos, os portugueses tinham planos, sempre existiram planos para aquela região. Quando você tem um plano, você pode ser criticado, você pode ser apoiado, pessoas podem ajudar, podem não colaborar, mas você diz para onde você está indo. Eu vou à Europa, agora mesmo estive na Europa, as pessoas perguntam, o que vocês vão fazer com a Amazônia? Qual é o plano para a Amazônia? Você não é capaz de explicar, a não ser generalidades, do tipo, bom, nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável, ajudar as populações que estão lá, ao mesmo tempo tem que preservar as florestas, preservar os índios, etc, etc. Então, acho que esses são 2 grandes desafios. Ser capaz de ter uma instância que realmente coordene, mostre a situação da Amazônia claramente, nos seus múltiplos aspectos, e ter um plano para a região. Evaristo, a gente gosta também de história aqui, né? Você pontuou bem e tenho certeza que muitos dos ouvintes não sabiam. Conta pra gente aí, quando o Amazonas corria para o Pacífico, o título do seu livro, como é que era isso aí? A Amazônia ela tem uma história, primeiro, geológica, não é? Durante milhões de anos, não existia ali o Istmo do Panamá, não é? A América do Sul ela se destacou da África e ela ficou assim como se fosse uma imensa ilha. Ela ficou um continente isolado. A América do Norte estava conectado, não é, ali pelo norte, pelo Alasca, estava conectada com a Ásia, a Europa estava conectada com a África, os outros continentes estavam bem conectados, as espécies animais, vegetais se conectavam.
Mas nós não, nós fomos evoluindo, a América do Sul, vamos dizer assim, se podemos chamar assim, separadamente, né? Isso deu uma série de características para a nossa fauna, para a nossa flora. Então, nesse meu livro aí, Quando o Amazonas Corria para o Pacífico, eu conto um pouco essa história geológica, né? Aí, nessa época, vamos dizer assim, o Amazonas, esse rio, pelo menos que existia nessa região, ele escoava as águas em direção ao Pacífico. Ele saía ali no Equador. Quando a gente olha a América do Sul, tem uma espécie de boquinha ali em Guayaquil, no Equador, era ali que ele saía. Mas ao se deslocar para o oeste, foi ocorrendo a subida da Cordilheira dos Andes, ele foi tendo dificuldade de passar, e houve um momento em que ele não conseguiu mais passar para lá, se formou um grande mar interior, falando muito simplificadamente, e aí ele passou a escoar para o norte, por onde vai o Orinoco hoje. Existe até um canal, que é uma coisa raríssima no planeta, que comunica, um canal natural, Cassiquari, que comunica, você pode ir de barco da bacia amazônica e passar para a bacia do Orinoco e sair lá nas Antilhas. Os jesuítas foram os primeiros a fazer isso, né? Então, houve um tempo que ele escoava para lá, para o norte. Depois foi subindo o Planalto das Guianas e ele finalmente adotou esse curso que ele tem até hoje. Então, houve um tempo que o Amazonas corria para o Pacífico. E é claro, quando subiu os Andes, a América do Sul se conectou com a América do Norte, e aí ocorreram grandes mudanças na biodiversidade. Só para sinalizar uma, não havia felinos na América do Sul. Não havia praticamente predadores. Então nós temos umas ordens de animais que nem dentes tinham. A gente chama de edentata, sem dente, como o tamanduá, como o tatu, como as preguiças. Quer dizer, eles não tinham nem muita necessidade de se defender, né? E aí, quando conectou com a América do Norte, entraram os felinos para cá, não é? Daí vieram as onças, jaguatirica, tudo isso. Houve muitas mudanças. Então, nesse meu livro eu conto essa história, é uma história longa, não é? Depois vieram os humanos pela América do Norte, não é? Atestadamente, há mais de 17 mil anos, presentes na Amazônia. Tem uma longa presença humana na Amazônia, que transformou muito a sua vegetação, não é? Vira e mexe, a gente descobre os vestígios de todas essas populações que ocuparam a Amazônia antes da expansão dos tupis, vamos dizer assim, dos indígenas atuais, né? Eles vieram depois, teve muita gente antes deles, né? Quem vai a Belém vê toda aquela cerâmica marajoara, tapajoara, essas coisas, muita coisa desapareceu com a expansão dos tupis, né? É uma expansão que vai ter grande impacto dos ceramistas, vamos dizer assim, em todo o Brasil, né? Os próprios sambaquieiros, os sambaquis, muita gente conhece os sambaquis, esse povo desaparece quando há a expansão dos atuais indígenas, né? E depois vem o povoamento europeu mesmo, a partir do século XVI, e essa história portuguesa, esse esforço para trazer a Amazônia, não é, para o domínio de Portugal. É interessante que, na época, o rei de Portugal ele perguntava, mas por que nós queremos tanto essa Amazônia? Tem ouro lá? Não, eles diziam, não tem nada, não. E tem pedra preciosa? Não, também não achamos nada, mas só floresta, só água. E as pessoas diziam assim, um dia, né? Um dia isso vai ser importante. E é gozado como depois isso entra até no discurso da corte mesmo. Nós queremos essa região porque um dia, né? E por esse um dia eles combateram, mandaram expedições, subiram o Amazonas, foram até Quito, não é? O Pedro Teixeira, umas epopeias impressionantes. Agora, eu acredito que esse dia chegou, né? Esse dia chegou. Então, se é difícil hoje cuidar da Amazônia, desenvolver a região, nós temos sempre que lembrar que foi muito mais difícil a tarefa dos nossos antepassados para incorporar e manter a Amazônia no território nacional. Não caiu do céu. Evaristo, para desenvolver o oeste americano, nós tivemos expedições aí que foram desbravando o território e chegaram até a Califórnia, chegaram até essa região com garimpo e outras explorações todas. Por que é um tabu falar dessa questão no Brasil e o garimpo é praticamente algo associado ao crime quando a gente toca nesse assunto, hein? É gozado que a gente, em geral, fala assim, o garimpo ilegal, né? O garimpo ilegal. Vem sempre com esse adjetivo. Eu sempre me perguntei onde é que estava o garimpo legal, né?
como é que você conseguia fazer um garimpo legal? Bom, é impossível, né? É impossível na prática, né? O desmatamento ilegal. Aí você fala, e o desmatamento legal? Como é que você consegue, se você é pequeno agricultor no norte de Rondônia e tem direito de desmatar uma pequena área para plantar uma roça de mandioca, como é que você consegue desmatar legalmente? Não é? Legalmente. Bem, eu não queria entrar muito em detalhes, mas nós temos tido leis, decretos, mudanças na legislação, na região, que na realidade elas levam à ilegalização do garimpo, à ilegalização do desmatamento. A gente promove mesmo a ilegalização, porque as dificuldades são tão grandes para quem quer fazer a coisa legalmente, que todo mundo é empurrado para a ilegalidade. Na realidade, dá a impressão que a intenção de quem promoveu esses decretos, essas leis, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique, né, não queria que isso acontecesse. Quer dizer, ele não quer garimpo de jeito nenhum. São pessoas que desejam que não exista garimpo, que não se explore os minérios lá da região, que não haja agricultor na região. Mas tem 1 milhão de produtores rurais no bioma Amazônia, tem 1 milhão de unidades produtivas no bioma Amazônia. A Embrapa Territorial tem um estudo muito detalhado disso. Mas as pessoas não querem. Então, a lei, ela cria uma série de exigências, dificuldades que acaba ilegalizando a atividade. Não é? Eu acho que precisa ter uma seríssima revisão, não é? Do que é o tratamento que a gente dá para a presença humana na Amazônia. A gente acaba favorecendo e empurrando as pessoas para a ilegalidade. E na ilegalidade eles são acolhidos de braços abertos. Nós estamos conversando aqui hoje no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o Evaristo de Miranda, que é pesquisador da Embrapa, ecologista, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Evaristo, essa ideia de se povoar a Amazônia, né? Quem que precisa dar o primeiro passo, se essa é uma medida acertada para trazer mais segurança para a região e que não tenhamos novamente episódios como esse que a gente acompanhou aí ao longo dos últimos dias, né? De um brasileiro e um jornalista britânico que foram parar na mão aí de criminosos e morreram, né? Na região do Javari. O que é preciso ser feito na tua avaliação? O governo que precisa fazer alguma coisa? O Congresso precisa mudar alguma legislação? Como que pode ser desenvolvida uma política que possa dar mais segurança para essa região importante do país? A população da Amazônia, ela é a última lembrada nessas horas, né? Tudo que se discute na Amazônia, queimadas, desmatamento, garimpo, a gente discute como se a região ainda tivesse vazia, assim, como se a gente ainda tivesse indo para lá, começando as coisas por lá. Não, nós estamos lá há 5 séculos, né? A presença humana, eu não acho que a gente tenha que intensificar ou significativamente promover mais presença humana na Amazônia. Os brasileiros já estão suficientemente instalados na Amazônia, né? Não creio que essa seja a mensagem. Nós não estamos mais no tempo do integrar para não entregar, não é? Agora, nós temos que promover o desenvolvimento para as pessoas que estão lá na região. No caso dos agricultores, são mais de 1 milhão de famílias. Só o INCRA, só os assentamentos de governo, assentamento de reforma agrária, criados nos últimos 30, 40 anos, esses assentamentos de reforma agrária, o INCRA, são mais de 2.300 assentamentos de reforma agrária na Amazônia. 500 mil de famílias foram levadas para lá. 500 mil de famílias, pelo Estado brasileiro, hein? Sem falar de quem migrou para lá. 500 mil. E a grande maioria até hoje não tem o título da terra. Então a pessoa está ilegal. Apesar dela estar legalmente instalada no lugar pelo próprio governo, ela ainda não tem o título, não houve a regularização fundiária. Eu acho assim, que em primeiro lugar a regularização fundiária é a mãe de todas as batalhas. Porque quando a pessoa se torna proprietária da sua terra, já que eles estão lá, 1 milhão de produtores, estão lá há décadas esperando esse título, não é? Você passa a ter acesso ao crédito, você pode receber assistência técnica, você investe naquilo que você tem certeza que vai deixar aquela terrinha de herança para o seu filho, né? Senão, muita gente fala, mas os assentamentos não produzem nada. É que a pessoa investe um pouco e depois ela nem tem como investir mais, porque não tem meios e nem tem a segurança
que tudo que ela vai fazer ali vai ficar para os filhos, vai ter herdeiros, etc, etc. Então a regularização fundiária é fundamental. Veja o caso do estado de Rondônia. Rondônia é um estado que avançou bastante nisso, né? É um estado hoje que tem indicadores sociais razoáveis, bons, destacados na Amazônia, que continua crescendo, progredindo, mas é um estado que avançou bastante nessa temática, né? Já no Pará nós temos enormes problemas. Então a gente também não pode generalizar soluções assim para a Amazônia como um todo, ela é muito diferenciada, né? Cada estado é uma realidade, mas em primeiro lugar eu acho que a legalidade territorial, não é? Ela tem muito a ver com a regularização fundiária, não é? Com a regularização fundiária. E depois o apoio para essas cidades da Amazônia. Essa agricultura que tem hoje na Amazônia, ela é irrelevante para o Brasil. Podemos, praticamente, tirando o caso da pecuária, dizer que o Brasil não precisa da agricultura da Amazônia. Ela não representa 2%, não é, do que é a produção de milho, enfim, de grãos, de algodão, de laranja, de tudo. Não, é muito pouca a produção da Amazônia. É irrelevante para o Brasil. Mas ela é fundamental para a população que vive na Amazônia. Não é? São 700 cidades na Amazônia e no entorno. 700 cidades. Quem fornece verdura, quem fornece fruta, quem fornece leite, quem fornece café, arroz, feijão, para essas cidades todas, é essa agricultura local. Nós não temos nem logística para levar isso daqui para lá, do sul, do sudeste para a Amazônia. Então, essa agricultura, regularizá-la, é também trazer alimento seguro, desenvolvimento para essas cidades, né? Trazer segurança alimentar para a região. Isso está na base. A gente não pode viver só com essa visão policialesca, como muitos estão dizendo aí, precisa botar mais controle, mais polícia federal, mais meios. Não é a repressão que vai resolver essas coisas. Nós já temos exemplos disso nas cidades, né? Nós temos que promover o desenvolvimento. Quando a pessoa tem perspectiva de melhorar de vida, de se desenvolver, ela quer, ela deseja. O brasileiro é uma pessoa pacífica, ele busca viver na legalidade, na ordem, ele não quer ir para a ilegalidade, ele não quer depender de traficante, de gente que rouba madeira, etc. Então nós temos que promover, de um lado, a regularização fundiária e, no caso das cidades, ampliar, não é, o desenvolvimento. São índices muito ruins de saúde, de educação, de eletrificação rural. É impressionante, em Manaus falta água, você não tem água tratada na imensa maioria das casas, não é? Não tem isso em Macapá. Quer dizer, nós não temos saneamento básico nessas cidades. Quer dizer, são os piores indicadores do Brasil. Quer dizer, a região é uma tristeza em termos de pobreza. Então, enquanto a gente não combater a pobreza e não trazer regularização fundiária e segurança no campo, não adianta colocar mais polícia lá na região. Professor Evaristo, a Polícia Federal, aliás, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal um relatório falando sobre dificuldades para executar medidas de proteção a terras indígenas, né? O Supremo Tribunal Federal, ele retirou da pauta, o julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, julgamento que começou no ano passado, seria retomado agora em junho. Não há nova data para esse julgamento e o STF está julgando, se indígenas podem reivindicar a demarcação de terras ocupadas antes da Constituição de 1988. Esse também é um problema a ser enfrentado. Esse julgamento do Supremo é muito importante para a gente falar sobre o futuro da floresta amazônica? Essa é uma questão complexa, né? As pessoas abordam isso às vezes de forma muito simplista. Eu não sou especialista dessa área, não é? Não queria me precipitar aqui em avaliações. Me parece que talvez, dada o tensionamento que o país está político nesse momento, talvez houve até alguma sabedoria em deixar essa avaliação para depois das eleições, né? Com um cenário talvez mais claro, mais definido. Nós estamos numa situação muito tensa com relação a isso. Eu não sei o que foi que levou a esse adiamento, mas o fato é que também nesse tema, como no da Amazônia, não pode haver generalidade, não é? Você tem indígenas que têm aviões, né? Que têm caminhonetes, que estão conectados com esse mundo moderno, não é? Que produzem grãos, que têm maquinário. Tem indígenas isolados, não contactados. Existe toda uma diversidade de situação, né? E eu acho que para essa diversidade de situações, você deve ter tratamentos diferenciados.
não pode ter regras genéricas apenas. Inclusive, viu, Evaristo, desculpa te interromper, o general Heleno nos contou aqui que uma das vezes que ele estava lá na floresta, visitando, né, uma dessas terras indígenas, os índios cobraram internet. Eles queriam ter acesso à internet, eles queriam ter antenas de internet lá nas tribos para se conectar ao mundo, né? Você vê um exemplo disso que você está falando. Não, é mesmo, eles têm geradores, não é? Eles produzem energia elétrica localmente, eles assistem televisão à noite, enfim, existe de tudo, não é? Eu só quero dizer isso, nós temos hoje uma situação muito variada, não é? E eu acho que o grande protagonista tem que ser o indígena, você tem que apoiar aquilo que ele está desejando. Nós temos uma tutela exagerada, né, do Estado, o Estado incapaz até de exercer com eficiência toda essa tutela. Nós temos que entender, né, que eles são coatores, que eles são participantes, não é? E acompanhar e apoiar, não é, o desejo dos diferentes grupos indígenas, que são desejos até conflitivos entre eles hoje, né? Mas o Estado está lá para isso. Acho que a FUNAI faz um trabalho relevante nessa área, não é? Ela sofreu muitos escândalos, muito desvio de dinheiro, muito absurdo, muita manipulação. Hoje a FUNAI adotou um rumo muito razoável, quer dizer, ela melhorou muito em muita coisa, tem que continuar sendo apoiada, mas não cabe também generalizações, Hoje, 60% da Amazônia já não pode ser mais utilizada, porque já é área indígena, Parque Nacional, Reserva Ecológica, Estação Ecológica, etc., né? Floresta Nacional, etc. Então nós já temos grande parte da região, em termos legais, né, decretadas como áreas reservadas, destinadas também a quilombolas, no Pará, etc. Então, a gente já tem uma destinação muito grande de áreas na Amazônia, mas eu acho que é impossível imaginar que em 2023, hoje, daqui para frente, você vai decidir o futuro dos índios sem respeitar os desejos dessas comunidades, que querem internet, que querem progresso, que querem melhoria na qualidade de vida e que não querem ficar dependentes do Estado, nem sob a tutela de organizações não governamentais, etc., né? Essa situação está mudando muito na Amazônia, vai continuar mudando, mas esses brasileiros são fundamentais, não é? É um tesouro que nós temos, né? É um tesouro que esse país tem. Evaristo, quando a gente fala da floresta amazônica, né, a gente entra aqui, que cada vez vai aprofundando mais o debate, mas alguns ouvintes aqui que estão acompanhando a entrevista, muitos deles estão perguntando o seguinte: qual é o tamanho dessa floresta? Todos usam as mesmas diretrizes para tratar dos números da Amazônia, por isso que a gente vê alguns números conflitantes às vezes. Explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui, quando a gente fala da floresta amazônica, nós estamos falando do que especificamente? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque não existe floresta amazônica. Nós temos um mapa que eu poderia até colocar aqui, encaminhar para quem quisesse, precisasse muito, só entrar em contato comigo, mas nós temos um mapa detalhado, são 22 tipos de floresta na Amazônia. Nós temos 22 tipos diferentes de florestas, nós temos também uma dezena de formações não florestais na Amazônia, tem cerrado na Amazônia, tem campos, tem lavrados, campo aberto de várzea, etc. Então, é uma grande diversidade de tipos de vegetações na Amazônia e, resumidamente, não é? Isso é hoje muito monitorado por satélite, é feito uma espécie de balanço anual dessa situação, existe um monitoramento do desmatamento da Amazônia, mas uma coisa que as pessoas não falam é que a Embrapa, junto com o INPE, ela monitora também a regeneração da vegetação, porque muita área que foi desmatada volta a ter vegetação nativa. Para se ter uma ideia, praticamente 30% do que já foi desmatado na Amazônia voltou a ter vegetação nativa. Voltou a vegetação nativa. Então você fala assim, o desmatamento da Amazônia é 100. Na realidade é 70, porque 30% voltou a ter vegetação nativa, e desses 30% você tem uns 10% que voltou a ser floresta mesmo, etc. Então, uma grande diversidade. Agora, quando a gente soma todas as florestas, todas essas formações não florestais, etc., hoje, quase 84% da Amazônia está com vegetação nativa, em grande maioria florestal, né? Então, a ocupação total, não é? Desde a época dos portugueses, etc.,
as cidades todas que estão na Amazônia, no Mato Grosso, no Acre, no Pará, as estradas, tudo isso junto hoje, na realidade, ocupa um pouco mais de 16% da região. Nós não chegamos ainda a 20% de ocupação da região, que tem grandes superfícies de água também, que são ecossistemas naturais, né, na sua imensa maioria. Então, assim, para quem está nos assistindo, ainda 84% da região está preservado. Declaradamente, já legalmente, você tem mais de 60% que não pode chegar perto. São áreas destinadas para parques nacionais, para índios, etc., né? E você tem também que onde poderia ser ocupado, só se pode usar 20%. 80% está preservado. Então, quando você soma tudo isso, potencialmente, legalmente, a gente só poderia ocupar mais uns 3, 4% da Amazônia. A partir daí não é possível, com a legislação brasileira, com tudo que já foi decretado, com as exigências do Código Florestal, ampliar presença humana, ocupação, uso das terras, etc., na Amazônia. Então nós temos um enorme desafio de gestão, o que já foi colocado aqui no programa pelo Pedro, etc. Quer dizer, como cuidar de todos esses parques nacionais, como cuidar de todas as estações ecológicas, das áreas de reserva extrativista, das áreas de desenvolvimento sustentável, de todas as reservas, de tudo que a gente criou, de todas as áreas indígenas, de 2.300 assentamentos de reforma agrária, nós temos que cuidar, né? Acho que hoje a palavra mais significativa para a região não é tanto fiscalizar, policiar, etc., mas é cuidar. Nós temos um desafio de gestão. O desafio da Amazônia é um grande desafio de gestão dessa diversidade de situações que tem lá. E o ouvinte, as pessoas que estão escrevendo, tem razão de dizer, a gente não sabe, não encontra num lugar uma apresentação de qual é a situação da Amazônia. Eu defendo há anos que o governo deveria publicar todo ano um relatório sobre a situação da Amazônia. Colocar na internet lá, não é? Quadro natural. Quanto que tem de floresta, onde é que está, por estado, por bioma, por situação, etc. A situação dos ecossistemas naturais. Depois a infraestrutura, as estradas, o tratamento de água, a eletrificação, a internet. Dá um quadro resumido da situação como um todo e por estado, na verdade. Qual é a situação da agricultura? Onde estão os agricultores, onde é que se produz, como é que está a regularização fundiária, etc., etc., né? Dá um quadro também da socioeconomia, da pobreza, dos indicadores de desenvolvimento, de educação, de saúde. A gente tinha que apresentar um relatório, não é, anual, não é um calhabaço assim de folhas, mas hoje você pode realmente na internet colocar uma visão. Quer dizer, então quem está nos escutando, todo mundo quer saber a situação da Amazônia. Bom, você tem que ter um lugar onde essas coisas fossem apresentadas. Não é para debater, não, aquilo, a partir daquilo se pode discutir. Ali é para trazer números, mapas, fatos. Essa é a realidade. Se a gente publicasse todo ano isso, daria para ver também a evolução, para onde as coisas estão indo, etc., né? Os governadores também poderiam ter estratégias para a região, etc. E, em segundo lugar, a gente tem que apontar para onde a gente vai. Qual é o nosso plano para a Amazônia? A gente tem que superar essa fase só de desejos, assim, né? Tem que controlar, tem que preservar, tem que desenvolver, tem que isso, aquilo. Tá bom, mas como é que nós vamos... Os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 30, esse é o nosso plano. Aí você pode chegar para o europeu e falar, você quer combater queimadas? Nós temos um plano para reduzir as queimadas em 80% em 5 anos. Precisa de dinheiro para isso, precisa levar tecnologia para os agricultores, para eles usar a tecnologia e não usar mais o fogo. Você nos ajuda nisso? Nós temos que fazer a regularização fundiária. Precisa contratar técnico para o INCRA, informatizar, precisa fazer um monte de coisa para a regulação fundiária. Quem nos ajuda nesse plano, né? Tem muita gente querendo ajudar, mas você não vê coisas coordenadas. Eu sei da dificuldade de fazer isso, né? Sei que não é fácil, senão já estaria feito, mas nós perdemos a mão na Amazônia, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique. Perdemos a mão e passamos a ter visões muito parcializadas. Então, a defesa intransigente do meio ambiente, a defesa intransigente dos índios, o problema da mineração, o problema da geração de energia, da barragem, do Xingu, disso, daquilo, o problema urbano, o problema das cidades, o problema do narcotráfico, e tudo isso esfacelado entre muitos interesses, né? Mas alguém
e isso é o papel um pouco do Estado, deveria ter esse dever de coordenar, não é? E de avançar. Clareza sobre a situação e um plano. Um plano existe para ser criticado, é claro, para ser levado aos governadores, para ser ajustado, mas para ser capaz de federar, não é? De nos unir. Nós somos capazes de nos unir sobre objetivos relevantes, acima de muitas divisões que tem entre os brasileiros. O próprio Código Florestal foi um exemplo disso. Evaristo de Miranda, muito obrigado pela presença hoje aqui no Jornal Gente. Conversamos bastante, contamos histórias da Amazônia, falamos sobre os desafios a serem enfrentados aí. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana para você, até uma próxima, viu? Eu que agradeço a vocês por essa possibilidade, e nós temos que continuar nos interessando pela Amazônia e cobrando uma evolução na situação. Um grande abraço a todos aí, parabéns pelo jornal.